Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós seguimos meditando no estudo sobre a Páscoa. O tema, Jesus ensina no templo. Nós meditaremos nos acontecimentos do 13º dia do mês de Nissan, segundo o calendário judaico. Para nós, a terça-feira que antecede a morte de Jesus. O primeiro texto fala que na manhã seguinte, os discípulos viram a figueira que Jesus havia amaldiçoado no dia anterior e ficaram perplexos por ela estar totalmente seca até suas raízes em tão pouco tempo. Isso aconteceu para que todos os que tomassem conhecimento desse fato aprendessem que há poder se orarmos a Deus com fé, crendo que Ele nos responderá. Se aquele que estiver orando tiver algum ressentimento contra outra pessoa, deve perdoá-la. Assim, o Pai o perdoará. Se ele não quiser perdoar, também os seus pecados não serão perdoados. Marcos 11, de 20 a 26. Ao chegar no templo em Jerusalém, os líderes religiosos questionaram a Jesus com que autoridade ou quem havia dado tal autoridade a ele. Ele respondeu com sabedoria e autoridade divina através de uma pergunta que ele fez a eles sobre João Batista. Eles não quiseram responder, então ele afirmou que também não os responderia. Marcos 11, de 27 a 33. Então, ele pregou para esses mesmos religiosos através de 3 parábolas para ensiná-los sobre o reino de Deus, a do pai e os 2 filhos, a dos vinicultores maus e a do banquete nupcial. Todas tinham o objetivo de mostrar aos religiosos que os valores celestiais eram muito diferentes dos valores humanos. Tudo o que eles necessitavam era realizar a vontade de Deus e não a deles. Mateus 21, de 28 a 46 e 22, de 1 a 14. Os fariseus insistiam em tentar fazer Jesus tropeçar. Uniram-se a seguidores do rei Herodes Antipas com uma pergunta muito complexa. Na resposta, Jesus teria que confrontar o Império Romano para não negar a Deus ou vice-versa. Jesus respondeu de forma tão maravilhosa que não aconteceu nem uma coisa nem outra. Por isso, eles ficaram abismados. Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Depois, os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, para prová-lo, perguntaram sobre o matrimônio e a ressurreição. Jesus respondeu de acordo com as Escrituras Sagradas. Dessa forma, eles não puderam contestá-lo. Sabendo disso, os fariseus tentaram testar Jesus sobre a lei. Perguntaram qual é o maior mandamento. Jesus respondeu: amar a Deus acima de tudo e todos. O segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, Jesus perguntou-lhes sobre o Messias, conforme Salmos 110:1. Eles não conseguiram responder a Jesus e, a partir daquele momento, pararam com as perguntas. Mateus 22, de 15 a 46. Jesus passou a pregar para as multidões e seus discípulos, dizendo que eles deveriam obedecer o que os doutores da lei falavam, mas não deveriam agir como eles, porquanto não praticavam aquilo que ensinavam. Também disse que o maior no reino dos céus deve servir ao seu semelhante. Jesus lamentou por Jerusalém e seus habitantes, porque preferiram matar os profetas e enviados de Deus a se arrependerem de seus pecados. Mateus 23, de 1 a 39. Ao sair do templo, os discípulos elogiaram a sua construção, mas Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Quando chegaram ao Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram quando aquilo iria acontecer. Ele revelou que os primeiros sinais seriam os princípios das dores, falsos cristãos, guerras e rumores de guerras, perseguições aos seguidores dele, falsos profetas, multiplicação da maldade e a propagação do Evangelho. Mateus 24, de 1 a 14. Depois, a grande tribulação e a volta de Jesus em glória. Falou sobre a lição da figueira que representava estar próximo o dia do Senhor e que somente Deus sabe o dia e a hora de sua volta. Também falou sobre o destino do servo bom e do servo mau. Mateus 24, de 1 a 51. Por último, ele disse que o reino dos céus é semelhante às parábolas das 10 virgens e dos 10 talentos.
Devemos vigiar, pois não sabemos o dia nem a hora de sua volta. Ele concluiu a sua fala alertando sobre o juízo final. Mateus 25, de 1 a 46. Que Deus nos abençoe em mais esse dia de meditar na sua palavra.